O presidente da China, o líder Xi Jinping, foi recebido na Rússia com as mais altas honrarias que um chefe de Estado pode querer receber quando se vai à Rússia. Tapete vermelho, forças armadas presentes, um grande espetáculo que mostra como as relações entre a China e a Rússia estão cada vez mais adensadas. E o Putin recebeu, claro, o Xi Jinping em uma conversa que durou mais de 4 horas e meia, tratando com toda certeza dos temas mais relevantes para os dois países, e a gente vai discutir e tentar reverberar um pouco desse encontro aqui hoje. Além de falar do Credit Suisse, que vai ser incorporado ao banco suíço também, UBS, que vai colocar a mão nesses ativos aí e ser a maior instituição financeira disparada da Suíça e uma das maiores do mundo, claro. Mas meu nome é Bruno Hemming, esse canal aqui é um canal de análise de política internacional, uma análise de economia, e então fica com a gente para ver o vídeo que vai ser bastante interessante, bastante instrutivo, tratar dos temas que a gente vai tratar aqui hoje. Vou começar a falar do Credit Suisse, e tem um vídeo aqui no canal, já há uns 2 dias eu gravei, 3 dias eu gravei um vídeo falando sobre a situação do Credit Suisse, que deriva também do que aconteceu aí na geopolítica mundial e com a política de aumento de taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos, que colocou todo mundo em maus lençóis. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que há um problema sistêmico nos bancos mundiais, no sistema financeiro mundial. A gente não sabe ainda, mas é muito possível, porque dentro desse jogo, né, de aumento e diminuição de taxa de juros, que é uma ferramenta para o Banco Central dos países poder operacionalizar suas metas de taxa de juros de emprego. E o efeito colateral de tudo isso na verdade, é um pêndulo, se a gente pode chamar assim. De um lado desse pêndulo, quando sobe, né, para um lado, tem alta liquidez. E aí isso é quando as taxas de juros abaixam bastante e todas as instituições financeiras navegam nesse mar bastante tranquilo, de muita liquidez, de muita propensão a fazer investimentos, e muitos investimentos que acabam indo para o lado especulativo. Por outro lado, quando a maré entorna, quando não tem mais essa liquidez, quando há um ciclo de aumento de taxas de juros, ou mesmo um ciclo de negócios que não é tão favorável, uma queda no ciclo de investimentos, no ciclo de compras, na economia como um todo, isso faz com que haja uma restrição, uma contração da liquidez, e todos os investimentos que são mais especulativos, investimentos que contavam aí com, às vezes, muito capital para ser queimado, para poder ser viabilizado, empréstimos que foram concedidos pelos bancos que são muito limiares, né, ou até mesmo eles são a fundo perdido, ou seja, não há uma chance de recuperação, ou empréstimos de pessoas, né, empresas que são maus pagadores ou não têm um fundamental, uma base financeira na sua empresa muito solidificada. Tudo isso fica exposto, essas pessoas e a economia como um todo, em um ciclo recessivo, ou de aumento de taxa de juros, ou de ciclo de negócios de baixa, vai quebrar ou não vai conseguir honrar suas dívidas, e isso faz com que haja um efeito nos bancos, nas instituições financeiras. E uma forma de medir isso são os CDS, ou Credit Default Swaps, que são seguros que instituições, assets, bancos fazem. Na verdade, são derivativos, né, que eles geram uma segurança de pessoas que emprestam dinheiro, né, e vão procurar um seguro para tomadores, né? Ou seja, você tem uma carteira de empréstimo com diversos tomadores e você faz um CDS ou vários CDS para se proteger de calote. E as instituições que vendem, essas seguradoras que vendem esse CDS, elas simplesmente, quando vêm nos balanços dos bancos, né, e nos dados financeiros, que há uma maior ou uma menor qualidade do dinheiro que é emprestado, as carteiras estão ficando cada vez mais pobres, cada vez mais fracas. Isso faz com que eles gerem dados, gerem reportes que são a base para a gente fazer esse tipo de análise, e eles estão apontando que para o Credit Suisse, por exemplo, há uma possibilidade de inadimplência de 20% daqui a 5, 10 anos, e isso é muito ruim. O Credit Suisse, além disso, além de estar dentro desse ciclo que eu expliquei,
que é esse pêndulo, né? Mas a imagem do pêndulo pode ser qualquer outra coisa se a gente pensar que vai existir de um lado restrição e de outro lado bastante expansão. Para o Credit Suisse ainda há um modelo de negócio que não funcionou, que é bastante agressivo, levou a escândalos de corrupção. O Credit Suisse ele é imputado de ter facilitado lavagem de dinheiro, se envolvido em escândalos dos mais variados, com Moçambique também, tendo emprestado dinheiro e vendido esses empréstimos, né, essa negociação como uma coisa boa para os seus próprios acionistas. O seu modelo de negócio também favoreceu a quebra de duas assets que fazem parte dos braços de investimento do Credit Suisse. Então muita coisa aconteceu. Muitos investimentos foram feitos, tomadas de decisão bastante ruins, tanto no campo do direito, né, até do direito internacional, quando a gente vê que o Credit Suisse também ajudava, supostamente, né, a lavagem de dinheiro de diversas instituições ou de pessoas que estavam envolvidos com ilícitos, e também nas opções de investimento que o Credit Suisse tomou ao longo desse tempo todo. Não foram boas opções de investimento, tanto que agora ele não consegue, e para conseguir andar com as próprias pernas, ele precisaria de uma injeção rápida de 4 a 8 bilhões de dólares. Inclusive, um dos acionistas do banco, que é o Banco da Arábia Saudita, né? Banco Nacional da Arábia Saudita, ele não quis mais botar e não pôde mais botar dinheiro no Credit Suisse porque isso infringia algumas regras de mais locais, né, da Suíça em relação a estrangeiros terem participação das empresas da Suíça acima de um determinado X%. No caso do Credit Suisse eram 10%, o limite era 10%. Então a autoridade, né, da Arábia Saudita não quis comprar essa briga e ir para cima para tentar salvar o banco, salvar os seus ativos ali. Na verdade, o que aconteceu foi que eles viram que não era o que estava acontecendo ali era muito sério, já vinha de muito tempo. Toda essa linha cronológica de erros que o Credit Suisse vem tomando, isso já vem de 3, 5 anos e agora simplesmente estourou porque realmente, né, dentro daquele pêndulo que eu comentei, no momento em que as taxas de juros estão muito altas, tudo que é mal feito, tudo que é feito com muito risco, tudo que é feito de maneira muito especulativa, agora mostra fragilidade e não deu. O Credit Suisse ele quebrou e vai ser incorporado pela UBS por 3,2 bilhões de euros e se espera, né, que haja uma reestruturação do banco. Provavelmente ele vai ser fatiado, né, como eles chamam, ser vendido ou ser totalmente redirecionado nas suas atuações, porque o que estava sendo feito até agora não estava funcionando. E o que vai acontecer com o Credit Suisse provavelmente é isso, né? Ele vai deixar de existir da maneira como ele existia porque não deu certo também. E o caso, né, agora mudando de assunto, né? E o caso da visita do Xi Jinping, e só lembrando, né, estamos de olho ainda no que vai acontecer. Como eu mencionei já em 2 vídeos anteriores, é a questão aí do que está acontecendo com o sistema financeiro do mundo, né, principalmente dos Estados Unidos, mas também o Credit Suisse, como é um banco que é muito grande, ele tem uma carteira que beira os 700 bilhões de dólares. Lembre que o Silicon Valley Bank era 212 bilhões de dólares. Então é um banco que tem um peso que é sistêmico, envolvido com outros bancos, não é circunscrito a startups ou Vale do Silício. Ele tem realmente uma importância muito maior. E isso pode também ter acontecido com outros bancos. A gente vai ter que prestar atenção para ver se isso foi uma coisa generalizada, se esse comportamento de risco, né, de tomada de risco, esse comportamento Ponzi, ele foi também feito por outras instituições, outros hedge funds, enfim. Vamos acompanhar. Mas por hora é isso. Acho que vale a pena sempre olhar o que está acontecendo agora. E com o Credit Suisse, agora o que acontece é isso. É o estouro de um comportamento ruim e o banco vai ser incorporado por outra instituição financeira. A regulação lá da Suíça já deu aval, então é isso que vai acontecer. Mas em relação ao Xi Jinping visitando a Rússia. Bom, isso não acontecia desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. E claro, né, a gente já falou diversas vezes entre os dois países, falou da amizade sem limites entre Xi Jinping e Vladimir Putin, comentou diversas vezes que o mundo está mudando, que é uma geopolítica nova, que a política internacional, as capacidades dos estados, elas estão se modificando,
outros atores estão surgindo, outros estados, outras formas de se relacionar no que a gente conhece como internacional, elas estão surgindo ou ressurgindo, como queiram. E qual é a consequência disso? Quando a gente olha Vladimir Putin recebendo Xi Jinping com tanta honraria, chamando de meu amigo, querendo tomar uma cerveja com ele, provavelmente não vão tomar, né? Mas fazendo todos os gestos possíveis para mostrar que ele está ali, que ele é um parceiro, que ele é confiável. Isso mostra diversas coisas. Primeiro é realmente a aproximação entre os dois países e uma relação abalada, né, com o Ocidente que provavelmente não vai ter jeito de emendar tão cedo. Tão cedo porque não existe mais nenhum tipo de trava para esses países. As sanções econômicas que os Estados Unidos fez contra a Rússia era com o objetivo de tirar a Rússia do jogo, tirar ela completamente e todo o seu funcionamento capitalista, todo o seu funcionamento produtivo e econômico do ciclo, né, e do circuito de dinheiro mundial. Esse era o objetivo. Não conseguiram. Eu acho que vale a gente, para frente, um outro vídeo, falar sobre especificamente as sanções econômicas e os efeitos e não efeitos da Rússia. Mas para o caso aqui da Rússia agora, a única alternativa que a Rússia tem, e esse é um primeiro elemento que a gente tem que olhar, é realmente adensar as suas relações com a China, mostrar para a China que ela é confiável, mostrar que a parceria realmente é sem limites e avançar em questões de infraestrutura, de investimento em infraestrutura, em cooperação energética, ambos os países precisam, em cooperação alimentar, em diversas alas em que cada um tem fragilidades, ou a questão, por exemplo, dos fertilizantes e adubos, né, que a Rússia é craque, é uma questão que interessa a China, que precisa sempre de muita quantidade de alimento, compra muitos grãos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Nós exportamos soja a rodo para a China. Então, precisa haver cada vez mais acontecer entre os dois esse adensamento, né? E esse é um primeiro ponto, porque isso é a sobrevivência tanto da Rússia como da própria China. A China, daqui a um tempo, vai ser a sancionada e vai tomar dos Estados Unidos todos os bloqueios possíveis, né? Agora já está sofrendo na questão tecnológica, mas vai provavelmente sofrer em outros campos. E o que não quer dizer que isso seja bom para os Estados Unidos. Vale a pena esse aviso, né? Porque sancionar a China é também dar um tiro no pé, já que um grande mercado consumidor dos Estados Unidos é a China. Muitas empresas ainda estão na China, mesmo que haja um movimento agora de retirada de ativos, retirada de capital da China, no sentido de mover para outro lugar, outros países da Ásia, do Sudeste Asiático, enfim. Isso está acontecendo, mas ainda em passos largos, porque a mudança é muito complicada, né? Você não coloca lá bilhões e bilhões de dólares em ativos, em plantas de produção e tira de uma hora para outra. Mas a ideia dos países da Europa e dos Estados Unidos é fazer esse de-risking. Isso vai ser um tema de um vídeo, né? Tirando o risco, né, em relação à China, porque considera-se que, como eu comentei, o mundo mudou e essas alianças que a gente vê na forma da aproximação entre Rússia e China e dessa parceria cada vez maior são a representação dessa mudança. Porque os circuitos econômicos eles vão mudar geograficamente e também financeiros, né? Porque não existe produção capitalista sem financeiro, sem um braço financeiro. O que não pode existir é a bagunça que existe nos Estados Unidos que levou à crise de 2008. Mas isso é um outro papo. Para a questão da Rússia, o primeiro ponto é esse. Sem a China, ela não consegue. Um outro é uma questão muito importante, que é de fato a expansão de poder de ambos os países. Não que a China ou a Rússia queiram dominar outros países de maneira irrestrita, fazer uma dominação mundial. Eu acho que não é isso, até porque não tem cacife para isso. Cada país ali tem seus problemas internos e essa extroversão, essa tentativa de ir para outros lugares seria muito deletério nesse momento e até médio prazo, talvez um longo prazo para os países. A China ela quer fazer diplomacia econômica, a Rússia ela já tem preocupações mais importantes. Se a gente olhar o mapa e os recursos onde estão distribuídos e os interesses dos países em relação aos outros países do mundo, claro que vai haver pontos de tensão entre esses dois países, Rússia e China, Estados Unidos e países da Europa, em diversos lugares. No Ártico, no Oriente Médio, inclusive na América do Sul, né? Aqui há parceiros comerciais de ambos os países, a Venezuela com a Rússia,
a China com o Uruguai, com a Argentina, até o Brasil também, é um ponto, são players ali dessa região aqui que interessam tanto os Estados Unidos quanto Rússia e China. Mas, para fazer essa dominação global, para exercer um poder que nem os Estados Unidos fez, e alguns ainda falam que foi um overstretching, ou seja, um alargamento exacerbado do poder que é insustentável ao longo do tempo, isso não cabe. Não tem por que os dois países fazerem isso. O que eles precisam fazer é consolidar tanto as suas vizinhanças mais imediatas, e a guerra entre Ucrânia e Rússia não é à toa de ter acontecido, é uma forma de conter a OTAN, de mandar uma mensagem e também de cumprir os interesses ali culturais, de política externa, de proteção talvez, mas os, e claro, né, não vamos ser ingênuos, né, questão ali do sudeste da Ucrânia, a Crimeia, que é um ponto central militar, político, econômico, logístico, né, e tudo que envolve ali, aquele mar, o Mar Negro, o Mar de Azov, tudo aquilo é muito relevante e para a Rússia não havia a possibilidade de abrir mão disso e não vai haver em algum acordo de paz que possa acontecer no futuro. Mas para esses países estabelecerem poder nas suas imediações, para a China ter a liderança do continente asiático como um todo, mas principalmente ali dos países que estão fazendo fronteira com ela, ou estão nas proximidades, ter relações melhores com Índia, com Paquistão, cada vez melhores com a Rússia, com a Turquia, enfim. Para esses países interessa isso, formar um bloco de poder com outra lógica de funcionamento que não a dos Estados Unidos, e essa lógica de funcionamento não faz parte do que esses dois países estão vivendo agora. A Rússia ela se movimentou de 2014, ou até um pouco antes de 2013 até hoje, para ser uma potência alimentar, a China para ser uma potência tecnológica e nenhuma delas para ser uma potência financeira. Isso já é uma grande diferença. E porque se eles fossem nesse caminho, eles iam terminar como o Japão, que foi totalmente esmagado pelo poder dos Estados Unidos com os acordos de Plaza, em que eles tiveram que fazer variações na sua taxa de câmbio para favorecer produtos dos Estados Unidos. Porque se não fizesse, eles iam tomar uma rasteira financeira gigantesca, porque a economia do Japão era completamente aberta para as finanças internacionais e qualquer mudança de taxa de juros de política monetária ou menção de sanções econômicas ia cortar um fluxo financeiro para um país que já no final dos anos 80 tinha problemas com a sua produtividade. Apesar de ter sido nos anos 70, final dos anos 60, um bastião da tecnologia e protagonizado aí a criação de diversas empresas muito importantes que a gente vê até hoje no cenário internacional, que realmente tomaram o mercado de produtos eletrônicos nos anos 90, enfim. Isso não acontece mais. Em grande parte porque o Japão quis tentar essa aproximação com o Ocidente e essa aproximação com a lógica financeira. Quer dizer que na China e na Rússia não vai ter finanças? Como eu já falei aqui, isso não é, na minha visão, não é possível de acontecer. Eles vão ter, mas calcado em outras preocupações. Talvez algo muito parecido com o que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Finanças restritas ao momento que a gente vive hoje. Mas, enfim, sobre Rússia, sobre China, já falei esses dois pontos aí, que eles não podem prescindir um do outro agora e que eles vão ter uma tarefa árdua ali em relação às suas fronteiras e às suas regiões mais imediatas. Né? Agora, um outro ponto é realmente a disputa tecnológica entre China e Estados Unidos, né, que eu sempre coloco aqui, isso é central. Quem ganhar isso aí leva, winner takes it all. Né? O ganhador leva tudo. É o que interessa, é o que move o motor do capitalismo, é o que move o motor produtivo, na verdade. Né? Não só pensar em termos capitalistas, de vender em larga escala para o mundo inteiro, mas é a capacidade de você conseguir produzir de maneira sustentável, estável e com um custo que é decrescente em termos reais. Né? Isso que a produtividade traz e é isso que a China busca. E a Rússia também pode ter um efeito spillover disso, com as aproximações e cooperações a nível tecnológico, a nível militar, com a China. Agora, podem protagonizar todos esses atores, Estados Unidos, China, Rússia, uma guerra? Sim, vai ser a última guerra mundial, né? Porque se acontecer,
as potências nucleares maiores envolvidas num conflito, isso vai custar a vida de todos nós. Eu não espero que não chegue nisso. Mas olhando aqui para o estritamente localizado e referenciado na disputa entre os países e o que pode acontecer com essa aproximação entre China e Rússia, o que dá para ver é isso. Eles comprometidos e claro, com uma liderança chinesa, mas comprometidos em cumprir as suas debilidades e cobrir as suas debilidades e fraquezas, tentando ambos ganharem um com o outro em termos econômicos, financeiros, tecnológicos, e também juntar essas duas civilizações aí milenares, no sentido, não, milenar é a China, né? Mas essas civilizações aí que existem há muito, muito tempo, em um projeto que vá colocar de lado o que o Ocidente representa de ruim para eles. Eles têm, sim, um certo afastamento em relação aos países que representam valores ocidentais, e isso faz parte também das relações econômicas, e o adensamento vai passar por isso também. Vai passar por isso também, e vai passar por uma grande dose de mudanças, né? Mudanças intensivas na forma como a gente vê esses países, na forma como eles se veem e na forma como eles fazem a política externa deles. Como eles jogam esse grande jogo aí que é da geopolítica, da política internacional, como queiram. Isso vai mudar bastante. E isso está acontecendo agora, nossos olhos, a olhos vistos, e o tempo corre. Né? O grande desafio agora, mais imediato, mais objetivo, é a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Porque, logicamente, ela tem efeitos, ela não vai simplesmente acabar de uma hora para outra. E um dos pontos levantados pelo Xi Jinping foi um acordo de paz, né, que o Vladimir Putin disse que e o governo russo, né, vai levar em conta, etc. E vai mesmo levar em conta, porque a China não pode ser não ouvida. Ela vai ser ouvida e vai ser muito bem ouvida. Todos os motivos que eu falei aqui, mas também porque é do interesse da China, para não atrapalhar os seus negócios, para não atrapalhar a sua dinâmica econômica, que a guerra acabe. A guerra continuando é ruim. Ela faz com que haja mais poder para os Estados Unidos, por incrível que pareça, tanto na relação dos Estados Unidos com a OTAN, quanto na capacidade que os Estados Unidos ainda têm de mexer com as finanças internacionais, com os fluxos de comércio, de investimento. Mas isso também é um tema para outro vídeo, acho que a gente pode fazer. Só que, importante destacar, do jeito que a coisa está, isso é economicamente deletério. Preços altos, inflação, principalmente inflação de custo, isso faz com que produtividades no mundo inteiro despenquem. E na China, que está tentando se reerguer, que passou por quarentenas, isso é mais sensível ainda. Então, esse acordo de paz não é importante apenas humanitariamente. Acredito que haja, não só pela China, mas por todos os países do mundo, um interesse com que a guerra acabe, porque a violência ela tem que acabar. Né? A guerra só traz destruição. Mas, em termos econômicos, existe uma perda gigantesca para a China e ela quer acabar com isso de uma vez. Mas, enfim, por hoje era isso. O vídeo trouxe isso. Falei aí de temas bem diferentes uns dos outros, né? Mas vale a pena a gente acompanhar todos esses dobramentos. Vou trazer com certeza, né? Como eu já falei diversas vezes, relação entre China e Rússia é uma relação que interessa a nós, porque molda o futuro, molda as coisas como vai acontecer daqui para frente. Então vou sempre estar trazendo, e principalmente essa questão dos bancos no mundo e nos Estados Unidos, porque exige da gente muita atenção. A gente não sabe exatamente como é que está ali o balanço dessas empresas, desses bancos, e qual é a relação deles entre si, e se o que eles fizeram nos últimos anos foi tão arriscado e especulativo que pode levar a uma crise. Vamos prestar atenção em tudo isso. Por hoje era só. Um abraço e até mais.